Olá pessoal, estamos agora iniciando o vídeo referente à demonstração do resultado do exercício. Vamos representar a lista de contas, foi feita de forma embaralhada, as contas estão aí misturadas, patrimoniais e de resultado, para que você exercite a distinção dessas contas, a separação delas. Mas, como se trata de resolução, nós já vamos apresentar elas separadas. Primeiro, nós apresentamos as contas patrimoniais e com elas fizemos o balanço patrimonial, ou seja, os bens, direitos e obrigações, situação líquida. Depois, fizemos a separação das contas de resultados, ou seja, daquela lista grande, lá tiramos as contas de resultado. As contas de resultado são as receitas, os custos e despesas. Com essas contas, nós faremos, então, a demonstração do resultado do exercício. Aqui nós temos estoque inicial, compras do período, provisão para imposto de renda, participação de debêntures, um percentual, estoque final, 56 mil, despesas de vendas, participação de empregados, participação de administradores, vendas de mercadorias, vendas anuladas, fundo de assistência ou previdência de empregados, descontos incondicionais concedidos, ICMS sobre vendas, despesas financeiras, despesas administrativas, provisão para contribuição social, participação de partes beneficiárias, COFINS sobre vendas e PIS sobre vendas. Essas contas serão postas agora numa ordem estabelecida pela legislação e delas faremos a demonstração do resultado do exercício, apresentando desde o valor mais alto, que é a receita bruta das vendas, até o valor menor, que é o lucro líquido do exercício após as participações, inclusive. Ok, pessoal, após imposto de renda, após contribuição social e participações. Bom, mas vou fazer alguns destaques aqui. Por exemplo, estoque final. Aliás, aqui nós temos estoque inicial e compras do período, e logo abaixo, vendas de mercadoria no valor, vendas de mercadoria não, estoque final de mercadorias no valor de 56 mil. Esses elementos não vão aparecer propriamente dessa maneira lá na DRE, e vão aparecer, mas só como ilustrações. Então, na realidade, eles vão formar o CMV, o custo da mercadoria vendida, que é uma fórmula aritmética, né? Estoque inicial mais compras menos estoque final. Vamos ver isso calculado lá na demonstração do resultado. Outro detalhe, uma curiosidade, é o seguinte, que aqui aparecem as contas provisão para imposto de renda e provisão para contribuição social, porque elas fazem parte da DRE, de fato, quando o resultado do exercício é lucrativo, essas duas contas são demonstradas logo abaixo do lucro do exercício antes do imposto de renda. Bom, mas elas são ao mesmo tempo, quer dizer, simultaneamente, elas fazem parte também do balanço patrimonial. Elas foram apresentadas lá no balanço patrimonial como obrigações da empresa classificadas no passivo circulante, obrigações a serem pagas no momento seguinte, né, numa data futura. Ok? São curiosidades que você vai observar não apenas neste exercício, mas em outros com os quais vocês se defrontarem ao longo da sua vida profissional. Então, vamos à DRE. Vamos então à demonstração do resultado do exercício. Começando pelos conceitos. DRE, o CPC também se ocupou dos conceitos de receitas e despesas. Aliás, o CPC se ocupa de todos os conceitos, ou pelo menos da grande maioria dos conceitos e definições de relativos à contabilidade como um todo. E no caso aqui, receitas, não poderia, ele não poderia omitir isso também nesse particular. Eles emitiram aqui um conceito muito interessante. As receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultem em aumentos do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade. Explicando
detalhes essa definição do CPC. Primeiro, receita é uma entrada de valores na empresa que resulta em aumento do patrimônio líquido. Esse é um detalhe que precisa ser enfatizado. Segundo, essa receita, esse aumento, essa entrada de valores pode ser através de aumento de ativo ou de diminuição do passivo. Ou seja, quando ela aumenta o dinheiro da empresa, se a empresa ofere uma determinada receita, obtém um apurado, né, digamos, usando uma linguagem simples, entre o valor, pode vir em dinheiro. Se vier em dinheiro, vai lá para o caixa. Aumentou um ativo, o caixa é ativo. Ou pode vir de outra forma, aumentando o ativo de outra forma. É uma receita. Bom, e pode ser também pela diminuição de um passivo. A empresa, digamos, um exemplo, a empresa deve R$ 100.000 a determinado fornecedor e resolve prestar a ele um serviço. Quer dizer, acertam, acordam para que seja prestado um serviço nesse valor de 100 mil ou de 50, maior ou menor ou igual. A empresa presta o serviço, isso é uma receita, quer dizer, a prestação do serviço da empresa é uma receita para ela, gera uma receita. E gerou como? O acordo foi para a redução dessa dívida que a empresa tinha com ela, com o fornecedor. Então, houve uma receita por redução do passivo, por diminuição do passivo. Bom, mas há uma outra observação que o CPC faz neste conceito que precisa ser destacada. Qual? Ele diz que desde que não, deixa bem claro que desde que não resulte, que não sejam provenientes, que essas entradas de valores não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade, ou seja, quais são esses aportes? São as integralizações do capital social. Os proprietários da entidade, ou seja, os sócios, os acionistas, quando eles integralizam o capital, aquela parte do capital que ainda não havia sido integralizada, e eles encaminham, transferem os recursos para a empresa, integralizando a sua cota, as suas cotas, isso é uma entrada de valores, porém não caracteriza uma receita, porque é a complementação de um capital social. Isso pode ser também a integralização feita pelos sócios, aumento do capital. Eles resolveram aumentar, transferiram recursos no valor prometido, no valor subscrito, no valor assinado, dentro do compromisso. Esses valores não são receitas, entram na empresa, mas vão para o aumento do capital social e não caracterizam a receita. Ok? Tá entendido isso aí? Então vamos ao conceito de despesas. É claro que as despesas são um efeito oposto ao das receitas. As despesas, enquanto as receitas são acréscimos dos benefícios, as despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da entidade. Bom, tudo contrário da receita. A despesa é um decréscimo de benefícios, é um decréscimo do patrimônio líquido. Claro, com a despesa, o patrimônio líquido vai diminuir porque ela diminui o lucro do exercício e até pode ser causador de prejuízo, ou seja, origem de um prejuízo. Diminui sempre o patrimônio líquido. Depois, ela pode ocorrer como uma redução de ativo, ou seja, você tira o dinheiro do caixa para pagar uma despesa que a empresa teve, incorreu numa despesa X, tirou o dinheiro do caixa, isso aí é redução do ativo. Pode ser também um aumento de passivo, ou seja, a empresa assumiu uma despesa junto a terceiros e não pagou imediatamente. Então, assumiu um compromisso, uma obrigação para pagar aquilo em determinada data. Isso é um aumento de passivo. Okay? E existe uma outra observação, que também se opõe à observação que foi feita lá com relação à receita.
diz o seguinte, desde que não resulte, que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da entidade. Ou seja, os dividendos, aquilo que a empresa distribui, aquele valor que a empresa distribui para os seus sócios a cada operação de exercício, são dividendos ou que tem outro nome, dependendo do tipo de investimento, por exemplo, equivalência patrimonial, despesa com equivalência patrimonial. Esse valor só é transferido, esses valores só são transferidos para os sócios depois de apurado o resultado. Então, não é exatamente uma despesa, não caracterizam os valores, caracterizam despesas por isso, que já foi, depois de apurado o resultado, confrontadas as receitas e os custos, com os custos e despesas, houve um resultado, houve um lucro, digamos que sim, que se o resultado é positivo é lucro, e desse lucro foi tirada uma parte para distribuir aos acionistas. Então não é mais uma despesa, não caracteriza propriamente uma despesa. Ok, então podemos prosseguir no estudo da DRE, iniciar finalmente a resolução dela. Demonstração do resultado do exercício. Começa com a receita bruta das vendas, 250 mil. Lá na lista de resultados, e na outra lista, esses 250 mil estavam como venda de mercadorias. Essa empresa é exclusivamente comercial, pelas características dela, conclui-se que ela é exclusivamente comercial. Bom, mas logo depois, essa é a receita bruta, 250, elas são as vendas brutas, mas elas têm algumas parcelas a serem subtraídas, que a contabilidade chama de deduções das vendas. Quais são essas deduções? As vendas anuladas, no valor de 20 mil, quer dizer, aquela parte das vendas que foram canceladas, que foi cancelada, e essa parte entrou como vendas anuladas ou vendas canceladas, ou emitiu uma nota à parte. Descontos incondicionais concedidos, quer dizer, aqueles descontos que foram dados no ato da venda e estão registrados na nota para o cliente e foram dados de forma incondicional, quer dizer, sem troca de nada, deram porque quiseram. Então, esses descontos entram como deduções das vendas, no valor de 30 mil reais aí. O ICMS sobre vendas. ICMS sobre vendas, ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias que incide exatamente sobre venda de mercadorias. Então, todo o ICMS que incidiu sobre a venda dessa mercadoria aí totalizou 30 mil reais. Esses 30 serão subtraídos da receita bruta para que se chegue à receita líquida. Então, igualmente ao ICMS, tem o PIS/PASEP e a COFINS. O PIS com 2 mil, a COFINS com 4 mil. Os dois são tributos também, não são impostos, são tributos, são contribuições que também incidem sobre vendas de mercadorias. Então, sobre essas vendas aí, 250 mil, incidiram as seguintes deduções: 20 mil de vendas anuladas ou canceladas, 30 mil de descontos incondicionais, 30 mil de ICMS sobre vendas, 2 mil de PIS/PASEP e COFINS 4 mil. Total 86 mil. Está ali somado para ser subtraídos, os 86 mil para serem subtraídos aqui da receita bruta. A receita bruta eram 250 mil, 250 mil menos 86 vai gerar uma receita líquida, uma receita operacional líquida de 164 mil. Esta é a receita líquida, ou vendas líquidas, como costumamos chamar de maneira mais simples e corriqueira. Ok? As nossas receitas líquidas aqui são 164 mil, que serão agora subtraídas do custo da mercadoria vendida. E no caso que já estamos percebendo que o custo da mercadoria vendida foi 114 mil reais, que esses 114 vão ser subtraídos dos 164. Mas de onde procedem esses 114 mil? O CMV é um resultado de quê? De uma fórmula aritmética constituída por estoque inicial mais compras menos estoque final. No caso aqui temos estoque inicial no valor de 80,
mais 90 mil de compras do período, 170, menos 56 de mercadorias de estoque final, 170 menos 56 vai dar 114, que é justamente o CMV. Uma observação, esse estoque final é a conta mercadorias, é a conta mercadorias que está contida lá no balanço patrimonial, no subgrupo estoques, no valor de 56 mil, ok? Então, ela aparece lá, ela figura lá como uma conta patrimonial e faz efeito aqui no CMV. Mas nós temos aqui 164 mil de receita líquida menos 114 de CMV, vai dar um 50 mil. E esses 50 mil, que nome tem? Que nome se dá a esses 50 mil? É o lucro operacional bruto, ou seja, a empresa tem um lucro bruto de 50 mil. Até aqui, estamos chegando a um lucro bruto de 50 mil. Esse lucro bruto vai ser subtraído de várias coisas, das despesas do período, as despesas operacionais, vai ser subtraído depois, com outro nome lá na frente já também a subtração dos tributos incidentes sobre lucro e assim por diante. E das participações lá no finalzinho. Bom, quais são as despesas operacionais que vão diminuir esse lucro operacional bruto? Vamos ver quais são. Estão despesas operacionais 25 mil. De que elas se constituem? Despesas de vendas, no valor de 2.500. O que são as despesas de vendas? São as comissões pagas a vendedores, são as propagandas e publicidades, frete sobre vendas, brindes, algumas outras coisas relacionadas com alguns gastos relacionados com as vendas efetuadas no período. Elas elas estão demonstradas de maneira sintética, ou seja, em uma única conta, 12.500. Despesas financeiras. As despesas financeiras são as despesas relacionadas com atividades bancárias ou atividades, juros que a empresa paga aos seus fornecedores ou, ou aos bancos, ou taxas bancárias, etc. Só que a lei diz que aqui nas despesas operacionais nós relacionamos as despesas financeiras deduzidas das respectivas receitas. Que receitas? Receitas financeiras. Da mesma forma que a empresa paga despesas financeiras, ela obtém também receitas financeiras. Juros, ela recebe de clientes, receitas, rendimentos de aplicações financeiras e tal. O valor líquido aqui é 3.300. E vem depois, desculpem, garro aqui. Depois vem as despesas administrativas. Despesas que também são chamadas de despesas gerais e administrativas. Despesas administrativas incluem despesa pessoal, honorários, aluguel, água, luz, telefone, despesas postais, depreciação, amortização, exaustão, todas essas despesas que acontecem no funcionamento de uma empresa que não estão relacionadas com essas situações anteriores, a despesa de vendas, despesas financeiras, ou que não sejam aquelas muito eventuais que a contabilidade chama de outras despesas operacionais. O total das três aqui dá 25 mil, 12.500 de despesas de vendas, 3.300 de despesas financeiras e despesas administrativas no valor de 9.200. Total, 25 mil. Bom, então nós tínhamos um lucro operacional bruto de 50 mil, temos agora despesas operacionais de 25, significa 50 menos 25 vai dar 25. Que nome terá esses 25? Está. Resultado operacional líquido, 25 mil. Esse resultado operacional líquido, quando existem outras receitas e despesas, que são despesas bem específicas, assim, que antes eram chamadas de despesas e receitas não operacionais, essas entrariam, se existirem, elas entram aqui depois do resultado operacional líquido, são somadas, no caso das receitas, ou subtraídas, no caso das despesas, para gerarem, o resultante disso é o
é o lucro do exercício antes do imposto de renda, o LAI. Neste caso, porém, o resultado operacional líquido de 25 mil não há nenhuma despesa ou receita não operacional, ele simultaneamente, ele exerce os dois papéis simultaneamente. Quais? Resultado operacional líquido e lucro do exercício antes do imposto de renda. Logo abaixo dele vem a provisão para a contribuição social, que é R$ 2.000, aqui tem um percentual de 8%, já comprando no original. R$ 2.000, e provisão para imposto de renda no valor de R$ 3.000. Deixa eu fazer alguns pequenos comentários. Essa provisão para a contribuição social e a provisão para o imposto de renda, elas não, primeiro, elas já estão demonstradas também no balanço patrimonial, porque elas geram obrigações da empresa para pagamento em data futura. Bom, são as duas contas da DRE que fazem parte do balanço patrimonial. Bom, mas há outras curiosidades. Esses valores aí, embora pareçam um percentual do resultado operacional líquido, que tinha um percentual aqui de 8%, mas essas duas contribuições, aliás, esses dois tributos, uma é contribuição, a outra é imposto, né, imposto de renda, são calculados fora da empresa, do resultado contábil. Eles são calculados de acordo com o regime tributário a que a empresa estiver vinculada. Por exemplo, o lucro presumido, o lucro real. Então, o imposto de renda e a contribuição social foram calculados lá numa peça fiscal. Fizemos uma apuração fiscal deles. Disso gerou, e essa apuração gerou esses dois tributos, 2.000 para contribuição social e 3.000 para imposto de renda. Eles agora sim são demonstrados na DRE logo abaixo do resultado operacional líquido. Temos aqui resultado operacional líquido, lucro do exercício antes do imposto de renda, no valor de 25 mil. Temos 5 mil de tributos. Detalhe é que as bancas de concurso costumam chamar isso aqui, não exatamente, não vão ao detalhamento, provisão para contribuição social e provisão para imposto de renda. Chamam de impostos incidentes sobre vendas ou tributos incidentes sobre vendas. É claro que a nomenclatura tributos, essa alternativa tributos incidentes sobre vendas é muito mais verdadeira, porque as duas não são impostos. Só o imposto de renda é imposto, a outra é contribuição. Mas todas as duas são tributos. Ok? Então, 25 mil menos 5 vai dar 20 mil, que é o resultado do exercício após o imposto de renda, ou LAP, lucro após o imposto de renda, no valor de 20 mil. Isso é errado? Numa boa parte dos casos, sim, mas nas empresas grandes, sociedades anônimas que têm 5 grupos, podem ter 5 grupos de participantes desse lucro, e esses grupos vão participar agora com percentuais próprios, percentual estabelecido em legislação, em estatuto e etc. São 5 grupos. O primeiro grupo são debentures, os portadores das debentures, que têm direito a 5% do lucro líquido do exercício. 5% de quanto? De 20 mil. 5% de 20 mil dá 1.008 aqui. Empregados é o segundo grupo, empregados. Tem direito também, no caso específico desse exercício, 5%. Não quer dizer que seja em todos os casos. Não. 5% de quanto? 5% de 20 menos 1.000. 5% de 19 mil, que dá 950. E vem a participação de administradores. Os administradores, inclusive tem aqui uns asteriscos, que lá no exercício a gente faz uma explicação a que se refere isso. Esse valor aqui, aliás, tem 4 asteriscos. Esse valor de 850 não representa nenhum percentual específico de nada aí. Era um valor já calculado, que já veio calculado no exercício, justamente para poder arredondar a base de cálculo para a próxima participação, que será de partes beneficiárias. Então, não pensem que tem um erro de cálculo, como alguns às vezes entram em contato comigo. Está havendo um erro de cálculo aqui que não dá 5%.
mas não é 5%. Isso aqui é um valor já calculado. Então, não é obrigado cada uma das participações ter 5%, não, não de jeito nenhum. 10%, 20 mil menos 1.000 dá 19, menos 950 dá 18,50, menos 850, 18,50, aliás, menos 850 dá 17,200. Agora sim veio, sofre um percentual de 5% para partes beneficiárias, vai gerar um valor de 860, uma participação de R$ 860, ok? A parte beneficiária, sim, tem um percentual de 5% da última base de cálculo. A base de cálculo, no caso das participações, ela é decrescente, a cada nova participação ela diminui. Então, 860. Aí vem a última de todas as últimas, que é o Fundo de Assistência ou Previdência de Empregados, também 5%. 5% da base de cálculo, olha qual é a base de cálculo dela, 20, menos 1.000, menos 950, menos 850, menos 860, deu 16 mil e alguma coisa, deu 16, gerou aplicado sobre isso 5, eu não vou fazer o cálculo aqui, não há necessidade, mas foi feito com muito cuidado. 5% em cima da base de cálculo, aí vai dar uma participação de fundo de assistência e previdência de empregado no valor de 817 mil, certo? Então, 800 é o que são fundos de assistência e previdência de empregado? Isso aqui, é claro, são as caixas de recurso das empresas, os fundos de pensão das grandes empresas. Também tem direito a participar dos lucros da empresa, em quinto lugar, ok? E, então, aqui nós temos a soma das quatro participações, 1.900, 1.950, 2.800, 3.660, 4.447. 4.447 é o total das participações, que serão esses 477 serão subtraídos dos 20 mil, que é o lucro após o imposto. Lá, 20 mil menos 4.477 está dando R$ 15.523. Este é o lucro final, lucro líquido do exercício depois de tudo. Esse aqui, nas empresas que têm lucros acumulados, ele vai para o lucros acumulados, é transferido para o lucros acumulados. Nas empresas que não têm, vão para as reservas. Nas grandes empresas que não têm mais lucros acumulados, esse valor vai para as reservas de lucro, serão distribuídos nas reservas. E parte deles também para dividendos, né? Parte vai para os dividendos. Bom, lucro líquido por ação. Neste caso, é apenas uma demonstração. A lei sugere que se faça isso lá embaixo. Ou seja, chegou a último líquido, o lucro líquido final, você divide ele pelo número de ações que a empresa tem e vai encontrar o valor unitário, né? O acréscimo unitário das ações de cada ação. 15.523 dividido, digamos, por 15 mil ações, que seria um capital dessa empresa, geraria, no caso, um acréscimo de R$ 15,52 em cada uma das ações. Ok, pessoal, então, finalizado o estudo da DRE, ok? Até uma nova ocasião.